Graça e paz, igreja, o pastor Paulo Eleodoro que nos fala, da Igreja Batista Provisão de Vida, aqui em Mesquita, Rio de Janeiro, amém? Mais um culto da família, um culto familiar que nós estamos aqui, trazendo para você, para a sua família, aonde quer que você esteja na face da terra, você pode estar nos acompanhando pelo nosso site, amém? E você é sempre bem-vindo. Assim que você estiver na região aqui da Baixada Fluminense, venha nos visitar, venha fazer uma visita, trazer a sua família, para que possamos juntos estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Seja sempre bem-vindo na nossa amada igreja, situada na Avenida Coelho da Rocha, número 2144, em Rocha Sobrinho, Mesquita, Rio de Janeiro, ok? Você sempre é o nosso convidado. Que assim seja, e que você esteja conosco o mais breve possível. Amém, igreja? Amém. O título da mensagem de hoje é Fé em Ação. Vamos ver, dentro da palavra de Deus nessa noite, a fé em ação. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Amém? Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Vamos lá? Vamos ler todo mundo isso? E Pedro e João subiram juntos ao templo à oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Jesus já não estava mais no meio deles. Jesus já tinha sido levado ao céu. Amém? Pedro e João e os discípulos agora praticavam tudo que eles o quê? Aprenderam. Ué, chegou a hora, chegou o momento de eu colocar em prática tudo aquilo que eu tive que aprender. Essa semana eu estava vendo um programa sobre médicos residentes, que enquanto eles são residentes, eles não podem operar sozinhos. Tem sempre um médico-chefe, um médico mais experiente, um médico que sabe das coisas e que já passou por várias situações complicadas e difíceis, tem experiência, sabe o que faz, mas o residente não, o residente está aprendendo. O residente é como a gente se chama de calouro. E o residente está ali, o médico principal fala assim, ó, porta assim, ó, do lado tal,
você vai ver o problema. É interessante, né? Apesar de todas as tecnologias que hoje a ciência avançou, conquistou, o médico principal, o chefe da operação, tem que estar ali presente. E aquele médico sabe, né? Todos os passos para que aquela operação venha a ser o quê? Bem sucedida. E o residente fica nervoso. O residente na hora treme. O residente na hora dá branco. Mas do lado dele tem uma escora, tem um braço firme que está ali para auxiliar. E eu me lembro nesse programa que eu estava vendo de uma moça que fez medicina por causa da mãe dela, porque a mãe dela tinha câncer. Ela fez oncologia, se eu não me engano. Tudo por causa da mãe dela. E essa moça ainda era residente. E você sabe o que aconteceu? Ela foi, caiu a mãe dela para ela atender. A filha atendendo a mãe. Porém, o médico principal estava com ela do lado dela. Interessante isso, né? Não foi programado, né? Não foi ajeitado, mas aconteceu lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, se eu não me engano. A mãe sendo atendida pela filha. A mesma coisa somos nós. Você entrou para a igreja, você aceitou Jesus Cristo, você pediu perdão pelos seus pecados, se tornou uma nova criatura, amém? Começa a ouvir a palavra, começa a cantar, começa a ouvir testemunhos que vão somar para a sua vida, palavras vindas do reino de Deus para o seu coração. E você começa a encher o vaso do seu coração de esperança, de alegria, de satisfação. Você começa a encher o seu coração de fé. Porém, Pedro e João andaram com Jesus também desde o início do seu ministério. Ficaram maravilhados com muitas coisas que Jesus fez na presença deles. Caramba! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Caramba! Que coisa maravilhosa! Jesus ressuscitou os mortos. E outros tantos milagres que todos os 12 discípulos, andando com Jesus, aprenderam. Porém, Jesus volta para o céu. Ele cumpre a sua jornada aqui na terra, que foi morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele se deu por nós, ele levou as nossas dores, os nossos pecados. Não é isso que a palavra de Deus diz nos evangelhos? E os discípulos agora, órfãos? Não órfãos. Os discípulos não ficaram órfãos em momento algum, porque Jesus deu uma ordem para eles: ficai em Jerusalém e recebereis o Espírito Santo. Eu vou subir, mas o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai ficar com vocês. Amém, igreja? Amém. Só que fisicamente Jesus já não estava mais com eles.
as oportunidades iam sendo dadas a todos eles. As oportunidades diárias, mesmo que pequenas, é para nós aproveitarmos. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Por exemplo, será que Pedro e João sabiam que ia ter um homem lá na porta do templo, chamada Formosa? Eles não contavam com aquele homem aqui. Engraçado que normalmente os pedintes, né, eles escolhem um lugar, mas nem sempre eles estão ali. Tem vezes que estão, tem vezes que não estão. Você não pode contar com eles ali, né? É igual o cara que gosta de beber. Já percebeu isso? O cara que gosta de beber, ele elege um bar, ele elege uma lanchonete, ele elege um restaurante. Ele sai da onde ele estiver para beber naquele lugar. Parece que só a cerveja daquele lugar está boa. Parece que só o chopp daquele lugar é bom. As pessoas que apreciam bebida fazem isso. O cara mora aqui em Mesquita, mas vai lá na Tijuca beber. O cara mora lá na Tijuca, mas vai lá no Recreio beber. O cara mora lá no Recreio e vai lá em Irajá beber. É interessante isso. Como eles elegem o lugar, mas eles não estão ali todos os dias, não. Quando dá, o cara está ali. Quando não dá, o cara não está. Pedro e João estavam seguindo para o templo, na hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde, e viu um poço. E a palavra de Deus diz que o poço pedia esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, veja bem, Pedro e João não pararam para o poço. Eles iam seguindo o seu ritmo. Mas aconteceu que o poço pediu-lhe uma esmola. Amém? O poço pediu, como ele pede a qualquer um. Ele não quer saber se você é preto ou branco ou amarelo. Ali no metrô da 7 de setembro, se eu não me engano, daquela saída ali, tem um cara, ele toca um saxofone, não sei se você já viu, um escuro. Rapaz, teve uma vez que eu estava entrando no metrô e ele estava cantando uma melodia tão bonita, do Billy Paul, ainda me lembro disso, que eu parei para ouvir o cara tocar. E o cara realmente, arrebentou. Não só eu parei para ouvi-lo tocar, porque a música era muito bonita, como muitos pararam. Só que, quando ele toca, debaixo dele tem o quê? Um chapéu, uma caixinha, né? Alguma coisa para que você bote o dinheiro ali. Eu fiquei admirado com a música que aquele rapaz que me ensinou. Muito bacana mesmo. E ao final daquela música, quando acabou aquela música, eu fiquei tocado em ajudar aquele cara. Eu creio que ele não era mendigo. Estava bem arrumado, estava ali, ganhando o seu dia a dia, seu ganha-pão. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu peguei o dinheiro e depositei ali, ajudando aquele rapaz. Esse mendigo aqui, esse pedinte aqui, deveria estar esperando a mesma coisa de Pedro e João. Eu não sei se ele cantava, a Bíblia não diz, ou se ele tocava algum instrumento ali, mas ele estava pedindo.
João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Veja bem, que Pedro e João não se intimidaram em momento algum com ele. Pedro e João usaram de quê? Autoridade. Olha para nós, olha para mim. A oportunidade foi dada para eles dois. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Só que Pedro e João falaram com autoridade. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho eu te dou. O que Pedro tinha? O que Pedro tinha? Jesus Cristo. O que você tem? Jesus Cristo. Mas com Pedro aconteceu. Comigo, tu acha que isso vai acontecer? Vai acontecer. Você sabe por que não acontece? Porque você não pratica fé. Você não pratica. Você tem medo, você tem vergonha, você não crê no Jesus que você serve. Vai que eu olho por esse cara aqui e manifesta um demônio. O problema é do demônio, irmão. Quando o demônio se manifesta, ele tem que ir embora, não tem jeito. Você está fazendo a sua parte. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de fé. Você está esperando o que para agir? O que te falta para agir? Poxa, eu ando com esse amigo, eu ando com essa amiga há tanto tempo. Você sabe até os problemas dele ou dela. Você não é capaz de convidá-lo para vir à igreja? Mas por que isso não acontece comigo? Então eu vou falar para você. Isso não acontece com você, porque Deus não te reconhece. Por que aconteceu com Pedro e João? Porque Deus os reconhecia. Pedro e João tinham intimidade com Deus. Pedro e João andavam com Deus. Pedro e João praticavam a palavra. Pedro e João não desprezavam as oportunidades. Eu falei essa semana com duas pessoas que têm dificuldades em falar, não são expressivas, e hoje estão vendendo seus produtos, e estão vendendo bem, diga-se de passagem. E eu falei com uma dessas pessoas: você sabe qual a diferença de você mostrar o seu produto e mostrar Jesus Cristo? Nenhuma. Você mostra o seu produto para várias pessoas, mas você consegue vender para todas elas? Não. Não consegue. Muitos acham um produto bom, bacana, porém não tem dinheiro agora, o cartão está estourado. Ih, rapaz, agora você me pegou de surpresa, não dá para eu comprar. Olha, mas eu até que gostei. Essa semana eu apresentei um produto para uma moça, uma dona de uma loja, e ela não deu a mínima. Eu falando, e ela não deu a mínima. Mal educada, mas eu continuei ali. Acabei de apresentar meus produtos que estavam vendendo para ela, e foi embora. Eu sabia que aquele mato não saía com ele. Porém, quando eu cheguei no outro lugar, conversei com uma outra
falou: como que eu faço para comprar? Eu apresentei os mesmos produtos para uma e ela nem deu a mínima. Eu apresentei o mesmo produto para outra e a outra ficou maravilhada. De 2, eu ganhei 1. A mesma coisa com o Evangelho. A mesma coisa. As oportunidades são colocadas na sua frente. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão descontentes. Muitas foram humilhadas por pastores, por igrejas. Muitas falaram para si mesmas: nunca mais eu coloco o pé numa igreja. E pode falar a verdade? Elas têm as suas razões. Porém, Jesus não tem nada a ver com isso. São pessoas que focaram errado. Focaram no homem. O homem é falho. Ah, mas o pastor Paulo também é falho. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Agora, o único que não errou nesse mundo foi quem? Jesus Cristo. Meus queridos, você pode ter vários argumentos para não comprar o produto que eu estou vendendo. Ok. E quando eu sinto que eu não vou vender, eu não forço. Porque eu não quero ser chato, eu não quero ser inconveniente. Eu não forço nada. Mas quando eu encontro um campo fértil, uma pessoa que está querendo aquilo, poxa, eu gasto mais de 1 hora com aquela pessoa. E quando eu apresento um plano de salvação para uma pessoa, ela pode querer e ela pode rejeitar. Ah, esse negócio de falar de Jesus ninguém quer. Quer sim. Quer sim. Quer. A única coisa que nós precisamos entender é aproveitar as oportunidades. Colocar a nossa fé em ação. É isso que nós precisamos entender. Poxa, eu falei de Jesus para aquela pessoa, eu falei, caramba, que bom. E às vezes aquela pessoa que não quis na hora, vai ficar com aquelas tuas palavras guardadas. E ela vai falar, puxa vida, chegou em casa tomando banho dela, aquela ducha gostosa. Não é? Sabe que é verdade aquilo que o fulano falou? Ah, mas eu não quero saber de nada disso não. Eu odeio crente. Ok, você pode odiar crente, mas eu falo uma coisa para você. Jesus te ama, Ele não te odeia. Independente da situação que você se encontrar, independente de onde você esteja, se você estiver no meio de uma tribulação, se você estiver no meio de uma situação constrangedora, se você estiver no meio de um caos, você vai saber que Jesus ama você. Você vai saber que o amor de Deus é sobre todas as coisas. Amém, igreja? Posso ouvir uma salva de palmas? Amém? Jesus te ama. E Ele te quer bem. Esse coxo, quantos anos ele devia estar ali parado naquela porta? Há quanto tempo ele devia estar sofrendo ali? Anos.
eu tenho uma enxaqueca crônica. Aí eu falei para ela, nessa hora do almoço, eu falei para ela assim, você aceita uma oração? Manda no meu almoço, olha que você chegando no meu almoço. Você aceita uma oração? Eu já conheço ela há bastante tempo. Aí ela, me falaram que o senhor é pastor. Não, sim, eu sou pastor. Vendo minhas roupas, mas eu sou pastor. E ela chegou e falou assim, aceito sim. E eu só impus a mão na cabeça dela aqui no meio da testa e falei, em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, toda cefaleia, todo mal que está sobre essa mulher, sai agora, em nome de Jesus. A mulher ficou meio tonta, meio cambaleando. Eu segurei ela, sentei ela. Isso no meio da canção. Ela olhou para mim e falou assim, pastor Paulo, quando o senhor acabou de orar, saiu um peso da minha cabeça muito grande. O senhor acabou de orar, que o senhor falou, sai em nome de Jesus. Aquilo, por isso que eu fiquei meio tonto, porque eu fui sentir mais leve. O senhor sabe há quantos anos, pastor Paulo, que eu não sinto essa leveza? O senhor sabe há quantos anos eu não sinto esse prazer que eu estou sentindo agora? A minha cabeça está livre. Há muitos anos. Aí eu falei para ela, amém, irmã. Eu sei que ela mora longe daqui. E eu cheguei para ela e falei assim, faz o seguinte, procura uma igreja mais próxima da sua casa, visita essa igreja. Ela eu já estou querendo visitar uma igreja há muito tempo. No final dessa semana eu estive com ela de novo. E na hora do almoço, eu falei para ela, e aí, voltou a dor de cabeça? Ela não voltou mais. E eu falei para ela, no domingo passado, o que você fez? Eu fui numa igreja. Peguei a minha filha, peguei o meu filho. Fomos numa igreja. Aí eu perguntei para ela, qual igreja você foi? Ela não, fui numa igreja batista, perto da minha casa. Quando eu ia, muito quando eu era criança. E eu fui lá, ainda era um beijo do pastor, ele se lembrou de mim. E eu levei os meus filhos comigo. Aí eu falei para ela, e agora? Você vai voltar no domingo? Ela, com certeza. Eu quero esse Jesus. Ganhei uma alma para Jesus. Ganhei uma alma para o reino. Pastor, lá não foi para a sua igreja. O que isso importa? O que importa é que eu estou trabalhando para o reino de Deus. O que importa é que eu estou fazendo a minha parte. E essa senhora foi curada na frente de mais de umas 15, 20 pessoas que estavam almoçando. E eu não tive vergonha do meu Deus de orar por ela. Eu não tive vergonha. Eu parei, eu já estava começando a almoçar, eu parei de almoçar, você aceita uma oração? Ela falou, eu aceito. E no mesmo lugar que ela estava, eu falei, então vamos orar. Não. Sabe como é que é? Tem muita gente. Está na hora do almoço, eu vou atrapalhar todo mundo a almoçar. Meu irmão, atrapalhe o que você tiver de atrapalhar, mas não se acovarde na obra do Senhor. Pare o que você tiver de fazer. Se seja almoçar, se seja sair para ir para o cinema, se Deus te chamou para a obra, faça a obra dele. Aí você vai entender que
que nesse sentido, nessa situação, Deus te reconhece. Você sabe por quê? Porque você está fazendo igual a Pedro e a João. Você está seguindo o exemplo de Pedro e João. Você está seguindo o exemplo desses dois discípulos de Jesus. Eles estavam indo para a igreja, para o templo. Eles devem ter se atrasado o que ali? Nesse processo aí? Uns 40 minutos? Uns 30 minutos? Por aí? Atrapalhou o culto? Não. Atrapalhou a obra? Não. Pelo contrário. O cara que era coxo, olha só, e no versículo 9, versículo 8, desculpa, quando ele fica curado, ele fala assim, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles eles entraram juntos, dando glória a Deus, aleluia, e saltando e louvando a Deus em todo o quê? Todo o e vamos juntos, todo mundo junto. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. Todo o povo que estava dentro da igreja viu aquele pedinte lá, do lado de fora. Olha só, o versículo 10, e conheciam. Aquela pessoa que estava lá fora era vista por todos, era conhecida por todos. Todos os conheciam. Mas teve alguém para parar para abençoar ele? Teve alguém do lado dele para que lançasse uma palavra de fé? Se omitiram. Meu querido, quando Deus te chama para o exército dele, é para você ser um soldado. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha. Até na tua vergonha, Deus vai te usar. Nem que seja para abençoar o teu filho, a tua mãe, aqueles mais perto de você, um amigo mais chegado, mesmo na tua vergonha, Deus vai te abençoar. A única coisa que você tem que fazer é se dispor a fazer. Ele vai usar as suas características, ele vai usar o seu jeito de ser. Não importa como você vai agir, o que importa é que você faça. Faça a sua parte. Deus vai fazer a dele. Agora, cabe você fazer a sua. Você sabe por que os milagres são poucos? Quem sabe? Por que existe pouco milagre hoje? Eu vou te dizer, existem poucos milagres hoje. Você já ouviu uma pessoa falar assim, ah, mas isso foi naquele tempo, ah, isso foi naquela situação lá, assim, assado. Hoje não, hoje sim, porque é o mesmo Deus que fez o milagre lá, é o mesmo Deus que faz o milagre aqui. Hoje sim, Senhor. O Deus, o nosso Deus, Jeová, é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Deus não muda. Você sabe por quê? Você está com escassez de milagre na sua vida? Porque você não crê. Você não crê no Deus que você serve.
Chega na hora da tribulação, chega na hora da sua prova, você é reprovado. Quer ver? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que a Bíblia diz da tribulação. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá? No 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Meu querido, se na hora da tribulação você se diz fraco, se na hora da tribulação você se omite, você se acovarda, Deus não vai te reconhecer. Deus não te reconhece. Porque é na hora da tribulação que você tem que ser vencedor. É na hora da tribulação que você tem que persistir. É na hora da tribulação que você tem que dobrar o seu joelho. É na hora da tribulação que você tem que louvar a Deus. Existe tanto porém que fala assim, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Cantar é fácil, fazer é difícil. Cantar você canta qualquer coisa, até ponto de macumba. Os crentes cantam sem saber que é ponto de macumba. Quantas músicas são feitas no inferno e você canta aí? Cantar é fácil, mas praticar é outra história. Pedro e João praticaram. Agora vamos falar de Pedro e João, não. Vamos tirar um pouco do foco de Pedro e João e vamos entrar naquele pedinte no coxo. Provavelmente esse coxo tinha alguém que ajudava a levar ele lá para a Porta Formosa. Não é verdade? Porque uma pessoa sozinha com um problema desse teria muita dificuldade de se locomover, não é verdade? Provavelmente ele devia ter umas 2 ou 3 pessoas que o ajudavam ali. Isso não está na palavra, são palavras do pastor Paulo, ok? Aqueles caras que ajudavam o coxo deviam falar assim, mas fulano, a Bíblia não fala o nome dele. Você já vem para cá há mais de 10 anos. Você já vem para cá há tanto tempo. Nunca aconteceu nada aqui nesse lugar para você. Veja bem, você recebe esmola, você recebe resto. Mas aí o coxo falava assim, não interessa. Meu lugar é ali. Um dia, olha o que o coxo devia sonhar. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. O coxo devia falar assim, um dia eu vou entrar andando por aquela porta da igreja. Amém? Um dia eu vou entrar. Um dia eu vou participar desse culto aí. Eu não sei qual vai ser o dia, mas um dia eu vou entrar pela porta daquela igreja. Isso não está dentro da Bíblia, irmãos, é eu que estou falando. Eu estou conjecturando. Eu sei que dentro do meu coração eu vou vencer. Eu sei que dentro do meu coração eu vou dar a volta por cima. Eu sei que dentro do meu coração eu vou conseguir ganhar minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu marido. Eu sei que dentro do meu coração eu vou ser boca de Deus para aqueles que precisam de ouvir a palavra dele. Eu sei que
ajudar na obra. Eu quero vencer, eu quero ver essa igreja crescer, eu quero ver todas as cadeiras da igreja lotadas, eu quero ver milagres acontecer aqui na igreja, eu quero ver coxo sendo curado, eu quero ver cego sendo libertado da cegueira, eu quero ver a pessoa de AIDS sendo curada dentro dessa igreja. Senhor, me usa. E eu tenho falado aqui na igreja, se você está entrando na igreja para receber bênção, você está entrando no lugar errado. Agora, se você estiver entrando para a igreja para que você seja uma bênção, você está entrando no lugar certo. Porque o diabo, com a sua astúcia, ele conseguiu inverter isso. Ele conseguiu colocar na cabeça das pessoas que você tem que ganhar carro, que você tem que ganhar casa, que você tem que ser multimilionário, que você tem que ser nada. Você tem que ser você. Na sua dificuldade, na sua alegria, na sua tristeza, você tem que ser você. Não procura igreja para receber bênção, mas procura igreja para ser tu uma bênção. Aí eu falo para você, né, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Carro, casa, emprego, família, casamento, viagem, isso tudo, irmãos, são consequência do que você é para Jesus. Mas o diabo, na sua astúcia, conseguiu incutir que a igreja é um fast food. Você compra bênção. Está errado. A igreja não se vende bênção. Não se faz barganha com Deus. O que você tem que fazer é ter um coração puro, se arrepender dos seus pecados e ser tu uma bênção. Amém? Meu querido, aonde quer que você esteja, eu quero que essa mensagem esteja entrando no seu coração e mudando o seu coração nessa noite. Faça como Pedro e João, faça como esse coxo que não procurou a igreja para receber bênção. Amém? Mas ele persistiu na tribulação, ele persistiu na luta dele. E eu peço para que você não abandone a sua fé, persista na sua fé, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus possa te abençoar e te dar uma semana abençoada na sua vida, em nome de Jesus. Amém.